Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco, como está? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes do CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, clima de Copa do Mundo e a última informação que nós temos é sobre as questões Copa do Mundo nos Estados Unidos e as questões migratórias, e a última informação que nós tivemos é que o governo americano cancelou os ingressos que haviam sido comprados pelos iranianos. Pois é, Sardenberg, a bola nem rolou ainda, né? E já tem muita polêmica nessa Copa do Mundo de 2026. Essa é a primeira Copa que tem 3 países sedios. Mas a gente sabe que a maior parte dos jogos vai ser realizada nos Estados Unidos, e a política migratória do governo do Donald Trump está criando uma série de embaraços para seleções, para convidados, para torcedores, até mesmo para os árbitros, né, das partidas. Essa notícia que foi divulgada hoje, que você faz referência, é do cancelamento de uma cota de ingressos, uma cota de 8% dos ingressos, que estava destinada a torcedores do Irã. Esses ingressos, eles, pela regra da FIFA, eles são comercializados por intermédio das federações nacionais. Ou seja, cada país que disputa, que participa do jogo, tem direito, ali tem a garantia daqueles 8% dos ingressos. E hoje ficamos sabendo que os americanos unilateralmente resolveram cancelar essa cota de ingressos. Isso, evidentemente, além de mostrar uma falta de independência da FIFA, né, que está aceitando, acatando as ordens dos americanos de cabeça baixa, também acaba criando um problema para a isonomia dos jogos, né, porque você vai ter seleções com torcida e agora seleções sem torcida, né, que vão ter um prejuízo na prática, um prejuízo esportivo também a partir dessa decisão. Mas ela não é a única, Sardenberg e Cássia. Ontem mesmo, segunda-feira, foi divulgada a notícia da deportação de um árbitro somali, o Omar Artan, que chegou aos Estados Unidos, foi barrado do aeroporto e foi enviado de volta para a Turquia. Detalhe, esse árbitro ele é considerado o melhor juiz de futebol da África no momento. Então veja como é que o prejuízo desportivo também vai sendo criado a partir dessa política migratória. Os americanos não explicaram detalhes da deportação, mas a gente sabe que os somalis, de forma geral, estão tendo muita dificuldade para entrar nos Estados Unidos. E no caso do Irã, Sardenberg e Cássia, vale um banimento geral. Cidadãos iranianos não podem entrar nesse momento nos Estados Unidos. Aliás, também não é o único país, porque essa restrição também se aplica aos cidadãos do Haiti. E veja, o único jogador do Haiti que atua no próprio país, ele, para chegar nos Estados Unidos, teve que fazer uma verdadeira saga, e a chegada dele em Miami foi comemorada no aeroporto, soltaram fogos, foram torcedores, quer dizer, são cenas que a gente não está acostumado a ver numa competição esportiva e que, claro, podem causar um prejuízo para essas nações que já não são favoritas e que agora, além dos adversários, precisam também enfrentar os agentes da imigração americana. E teve aquela situação em que a seleção do Irã tinha um centro de treinamento marcado nos Estados Unidos, transferiu para o México, a cidade de Tijuana, e a informação é dada à delegação iraniana que eles não podem permanecer nos Estados Unidos. Eles vão os 3 jogos do Irã são nos Estados Unidos. Eles então têm que sair lá do México, de Tijuana, vão de avião, jogam e embarcam de volta. Não pode dormir um dia sequer nos Estados Unidos. Exato, Sardenberg. A delegação do Irã ia ficar no Arizona e agora vai ter que ficar em Tijuana, no México, por causa dessa restrição. E como você falou, vão ter que sair do país no dia do jogo. Ou seja, o jogador, o juiz vai apitar o apito final da partida, tomar um banho e correr para o aeroporto, né? Imagina o prejuízo que isso também não vai causar para a seleção iraniana, que, por sinal, foi classificada como a primeira do grupo dela na Ásia. Então, é uma seleção que chega com bons predicados esportivos, mas com esse prejuízo causado pela política migratória dos Estados Unidos. Teve gente da delegação, não jogadores, mas auxiliares técnicos, preparadores,
que teve visto negado pelos americanos. Então, isso tudo vai criando um caldo, né, um problema para essas seleções que estão chegando para competir. Claro que também tem muita gente, muito torcedor, que está com receio de enfrentar problemas nos Estados Unidos. E outra notícia que chega hoje, Sardenberg e Cássia, é de sindicatos, né, de trabalhadores que vão atuar nos estádios, né, como orientadores de pessoal, né, o pessoal que vai vender coisas para os torcedores, que estão preocupados também com a presença dos agentes do ICE, né, da política migratória, e com a possibilidade até mesmo de batidas policiais, né, dos americanos aproveitarem a consideração de estrangeiros na porta dos estádios para fazer aquele pente fino ali em cima da imigração. Agora, isso tudo está acontecendo também porque a FIFA, que é presidida pelo Gianni Infantino, adotou desde o princípio uma atitude subserviente em relação ao Donald Trump. Vale lembrar que o Infantino já vestiu um bonezinho vermelho, igual aquele boné do Trump, e deu ao presidente americano um prêmio da paz da FIFA, que ele inventou justamente porque o Trump estava se sentindo desprestigiado com a perda do Prêmio Nobel da Paz. Então vejam como é que a FIFA também está se colocando numa situação ali de embrincamento, né, de quase cumplicidade com essa política dos americanos, que é muito hostil aos visitantes. Nada disso deveria ser visto num torneio esportivo, né, que é justamente criado para promover o congraçamento dos povos, né, o encontro de culturas diferentes, e de repente a gente está vendo a política invadir o esporte dessa forma. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta-feira.